Técnico Tite é cobrado no clássico após ceder empate no fim e pelos últimos resultados negativos no Campeonato Brasileiro. Lance do zagueiro Léo Pereira viraliza. Afinal, foi falta ou faltou seriedade ao atleta? Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema a parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família, que seja uma semana abençoada na sua vida pessoal, na sua vida profissional e que seja uma semana de vitórias. Quinta tem Flamengo e Peñarol, Libertadores, Maraca. A gente vai precisar. Bom, o Flamengo foi o dono do jogo de ontem durante quase os 90 minutos. No primeiro tempo, Pulgar de cabeça, Arrascaeta e Plata tiveram boas chances de abrir o placar. No segundo tempo, o time continuou sendo dominante, empurrando o Vasco cada vez mais para o campo de defesa. Bruno Henrique acertou a trave em boa troca de passes. Léo Ortiz também carimbou o travessão, completando o cruzamento de Alexandro. Até que o Wesley surgiu como elemento surpresa e deu uma bola já dentro da área para Arrascaeta, que só ajeitou para o Gerson abrir o placar. E o Gerson comemorou e muito, né? O Coringa, que ontem fez uma partidaça. Os números retratam bem a superioridade rubro-negra no confronto contra o Vasco. Ao todo, foram 57% de posse de bola. Chegou a ficar 60%, 60-40 no primeiro tempo, diante de 43% do Vasco. 17 finalizações contra 9 do rival, praticamente aí o dobro. E 9 grandes chances criadas e apenas uma do Vasco, que foi o gol no final do Felipe Coutinho, isso aos 41 do segundo tempo. O técnico Tite foi muito pressionado por ceder o empate pelos últimos resultados do Campeonato Brasileiro. Para o torcedor ter uma ideia, o Flamengo venceu apenas um dos últimos 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Vou repetir. O Flamengo venceu um dos últimos 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Foram 3 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. 5 pontos conquistados de 18. É muito pouco para um time como o Flamengo. A maior folha salarial, a estrutura que tem o clube. Restando 13 jogos pela frente, você acha que é possível ainda o Flamengo conquistar o Campeonato Brasileiro? Ou é melhor deixar de lado e focar nas Copas? Em coletiva, o técnico Tite lamentou que o resultado não tenha vindo, apesar do grande desempenho da equipe nesse jogo, nesse clássico, mas reconheceu a necessidade de evolução. Palavras de Tite. A minha demora foi justamente para assimilar o grande desempenho da equipe, mas não o resultado. Às vezes o desempenho acompanha o resultado, às vezes não. Aí fica muito difícil assimilar. Contextual de 6 jogos, tem Copa do Brasil no meio, fica difícil. Não tenho toda a dimensão para controlar as variáveis, mas desse jogo eu tenho. Difíceis de absorver. Com um grande desempenho, ter empatado o jogo, comentou o técnico em coletiva, que aproveitou para completar uma análise mais ampla. O técnico promoveu as estreias de Alexandre e Gonzalo Plata, 2 das 4 contratações nesta janela de transferências. Tite tratou como surpreendente o desempenho do lateral esquerdo e do equatoriano. Palavras do Tite. Sintonia, um dos aspectos que conversamos no vestiário. Sem entrar em individualidade, mas entrando nela, foi justamente essa naturalidade que os dois tiveram no desempenho também, assim como a equipe toda. Surpreendente, até o desempenho que tiveram na estreia em um clássico.
Felizes pelo desempenho, mas triste pelo resultado. Tite foi questionado sobre a utilização de Gabigol. O camisa 99 foi a terceira opção, como 9 nessa partida. Bruno Henrique começou jogando, depois Carlinhos foi a segunda alteração do ataque e Gabigol foi a terceira. E Tite respondeu: treinamento, jogos, especificamente. Carlinhos, decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro com gol, decisivo contra o Vitória. Foi por isso essa opção. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia, gol, BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Nós fizemos o gol com o Carlinhos em campo. E o desempenho do Carlinhos nos outros jogos foi isso que levou a decidir. Encerrou aí o treinador. Um lance que ontem chamou muita atenção e que viralizou. Léo Pereira vai para o ataque, abandona a zaga, tenta fazer uma jogada de efeito, passa por um jogador do Vasco e no outro tem lá um encontrão, um empurrão, ou não houve nada? Vou colocar o lance na tela para você. Aí você acompanha o Léo Pereira e no momento em que o jogador do Vasco disputa a bola com ele, obviamente, se o Rafael Claus tivesse dado falta, seria fora da área, mas fica a pergunta aqui. Foi falta no Léo Pereira ou não? Na sequência do lance, gerou um contra-ataque para o Vasco, que terminou no gol de empate de Felipe Coutinho. Você está com a palavra, torcedor. Foi falta no Léo Pereira ou faltou seriedade do atleta? E por que o zagueiro foi para a área? No final do jogo, o Flamengo vencendo. E aí, zagueiro tem que jogar na zaga ou pode ir para o ataque em algumas oportunidades? Faltou cabeça? E no lance do gol do Vasco, ninguém conseguiu matar a jogada. Iria ali tomar um cartão amarelo, fazer uma falta, mas o lance não teria sequência. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. O Tite comentou sobre o resultado e sobre o gol. E ele disse: fica a frustração sim, mas não especificamente do lance. Há um contexto do lance em cima da situação, mais próximo de fazer o segundo do que de tomar de oportunidades. Bola no pau. Por isso estou chateado e demorei para vir, porque precisa ter discernimento para falar com vocês. O lance, ele tem uma série de aspectos. Em uma ação ofensiva aos 43, passo e devo falar para os atletas segurar e os zagueiros não irem para a área. Para mim, de boa, foi falta no Léo Pereira e é fora da área, mas há um desequilíbrio pelas costas. Apitou nós e Bahia, lá deu a do Michael, os critérios me confundem. O Claus me confunde, me atrapalha as ideias. Feita essa observação, há um contexto, há uma possibilidade de finalização de ir para o gol, tem uma sobra com o Léo para definir. Na sequência, tem condição de finalizar a jogada ou de interromper para recompor. Há sempre um contexto todo. Se ouvem só o Léo, vão dizer que a culpa é dele. A culpa é de todos, começa com o técnico, a comissão técnica, mas tem participação de todos, das ações coletivas e da concentração do jogo. Pelo menos o Tite assumiu parte da culpa, né? E colocou no conjunto geral. Não foi só o Léo Pereira. Todo mundo errou. Faltou matar o lance na jogada, faltou ter concentração, faltou se ligar que não precisa ir com tudo pro ataque, já estava ganhando de 1-0, o zagueiro no ataque é perigo. Então, quer dizer, foi um conjunto da obra. Com o resultado, o Flamengo manteve a quarta colocação com 45 pontos, mas agora 8 pontos do líder Botafogo. O Vasco chegou a 35 na oitava colocação, mas ainda pode perder uma posição caso o Internacional pontue na segunda-feira, hoje, contra o Cuiabá, no fechamento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Flamengo se reapresentam na tarde de hoje, do Ninho do Urubu, para iniciar a preparação para a Libertadores. O Flamengo recebe o Peñarol, quinta-feira, atenção para o horário, 19 horas, 7 da noite, horário de Brasília, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas da competição. Grande abraço, eu volto ainda hoje com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!